Deus reuniram-se em redor de Cristo. E quando Cristo se aproximou de Jesus, ele cumpriu o que ele tinha prometido. Um beijo. Judas tocou a Jesus e deu-lhe um beijo. Chegando-se a Jesus, toma-lhe a mão como se fosse a um amigo e diz: eu te saúdo, ó Rabi. E Judas beijava Jesus repetidamente. E os soldados romanos e os sacerdotes, os principais do templo, estavam ali esperando para ver quem eram as pessoas que ele deveria prender. A turba tornou-se ousada ao ver Judas tocar Jesus. Apoderaram-se de Jesus e começaram a atar com cordas aquelas preciosas mãos que só haviam feito o bem. Saíram ao encontro de Jesus. Esses homens, a turba, saíram ao encontro de Jesus como se estivessem indo contra um ladrão, com espadas e varapaus. Foram ter com Jesus. Foram para prender Jesus com espadas e com varas paus. A turba, sabe quem fazia parte da turba? Eram os homens da escória da sociedade. Muitos da escória da sociedade estavam ali. Escória da sociedade quer dizer os criminosos, os assaltantes, os terríveis. Os que gostavam de desordem, os que gostavam de arruaça. Ali estavam esses homens. E agora, irmãos, já passava da meia-noite e os gritos de vaias, zombarias e insultos começou a chegar na cidade. Passava da meia-noite. Quando Judas saiu do jardim do Getsêmani, levando Jesus, ele levou Jesus até Anás e Caifás. Eram os dirigentes do templo. Lembra que nós comentamos essa semana sobre a postura dos dirigentes do templo? Que eles pregavam a lei, mas não viviam a lei. Recitavam a lei de cor, mas não viviam a lei. E a lei é amor. A lei dos mandamentos revela o amor. Primeiro o amor para com Deus e depois o amor para com o seu semelhante. Eles pregavam, mas eles não viviam. Abram a sua Bíblia, irmãos. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 e o versinho 57. Vamos ler. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Irmãos, eles estavam em conselho, buscando um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Os líderes da igreja, que professavam saber das profecias, sabiam que o Messias ia vir e nascer. Quando o Messias chegou, eles não o reconheceram. Olha
Às vezes eu sei, mas eu não reconheço. Isso pode acontecer com a gente? Pode. Eu sei, mas eu não reconheço. Verso 67. Então, cuspiram-lhe no rosto e davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Agora, irmãos, eu pergunto, essa via do Senhor, até chegar no Gólgota, do Getsemane até o Gólgota, foi ou não dolorosa para Jesus? Os mestres, sacerdotes, rabis, escribas, eles se irritavam com as palavras de Jesus. Por isso, quando Jesus saiu ali da sala de Caifás, eles estavam tão irados que cuspiram-lhe no rosto. Davam murros e outros o esbofeteavam, dizendo: se és o Cristo, profetiza quem te bateu. Diga o nome de quem é que te bateu. Olha o insulto, até que ponto foi. E Jesus ouvindo toda essa história. Agora, irmãos, nós vamos viajar um pouquinho pela Bíblia. Livro de São João, capítulo 18. João, no livro de João. Versinho 28 e 33. Veja bem. Não contentes, né? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E já era pela manhã. Agora o verso 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. Tu o dizes quer dizer o quê? Sim, eu sou, tu estás falando. Mas o meu reino não é deste mundo. Daqui eu não sou. Jesus, irmãos, foi condenado por blasfêmia. Quando Jesus dizia: eu sou o rei dos judeus, eles achavam que não poderia ser. Imagina, o nosso Messias, quando nascer nessa terra, ele vem como um rei. Ele vai morar num trono. Ele vai dominar os sacerdotes romanos, o poder romano. Então Jesus, vindo como um rei, vai sobressair. E quando veio a criancinha de Belém, eles não o reconheceram. E Jesus foi também considerado, irmãos, um impostor. Além de blasfemo, porque dizia ser o Filho de Deus, porque dizia: o meu reino é do céu, o meu Pai está no céu. Ele foi também considerado como impostor na tentativa de dominar o jugo romano. Agora, irmãos, Jesus perante Pilatos. Verso 38. E dizendo isso, voltou aos judeus e disse-lhes, Pilatos dizendo: não acho nesse homem crime algum. Quando trouxeram Jesus a Pilatos, a postura de Jesus era nobre. Embora as pessoas denegrissem a imagem de Jesus, Pilatos via pela postura de Jesus que os sacerdotes tinham ciúmes dele. E achava que Jesus fosse tirar o lugar deles no templo. Jesus
E dizendo isso, verso 38, irmãos, e dizendo isso, voltou aos judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Verso 39. Mas vós tende por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte Jesus, o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar: este não, mas solta-nos Barrabás. Barrabás, nessa data, irmãos, nesses dias, Barrabás era um preso muito perigoso. E era costume na Páscoa soltar um preso. Então, Pilatos, olhando para Jesus, querendo de uma certa maneira até livrá-lo, disse: não vejo nele crime algum, mas quem eu solto? Jesus ou Barrabás? Então gritaram: solta-nos Jesus. E o que eu faço com o Nazareno? Crucifica-o. Pilatos, São João 19, irmãos, versinho 1. Pilatos tomou então a Jesus e o açoitou. Pilatos tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados romanos, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça. E Pilatos apresentou novamente Jesus ao povo. Eis aqui o homem. E a turba gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ei, eu de crucificar o vosso rei? E diziam: nós não temos um rei senão a César. Verso 15. Disse Pilatos: então tomai-o vós e crucificai-o. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Irmãos, Jesus ganhou dos soldados romanos uma cruz. Nós temos aqui uma cruz, uma coroa, muito fácil de ser feita, com galhos, né, de limão. E essa coroa aqui tem as pontas, os espinhos bem grandes. Então ela serve para que nós reflitamos sobre o que Jesus passou. Ao colocarem a coroa na cabeça de Jesus e ao puxarem a coroa para baixo, os espinhos iam cravando na cabeça de Jesus. E da sua fronte escorria sangue, como os irmãos veem naquela ilustração ali tão oportuna. Foi uma via muito dolorosa. Herodes, irmãos, também foi outro governador que também desprezou a Jesus. E o levaram para ser crucificado. Ao passar Jesus à porta do pátio de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi-lhe colocada nos ombros feridos, machucados e ensanguentados. Quando Jesus saiu da casa de Pilatos, da sala de reunião, ali fora do pátio já tinha a cruz. E nos dias de Jesus, irmãos, a vítima, ela não carregava toda a cruz. Essa parte do meio, essa parte vertical, ela já estava lá no Gólgota.
no lugar onde ia ser pendurado a vítima. Então, o que a pessoa carregava? Essa madeira. Era essa parte da madeira que colocaram, então, no ombro de Jesus. Mas, irmãos, quando após ser açoitado pela segunda vez, a cruz lhe foi posta sobre os ombros. A natureza humana de Jesus não podia suportar. Caiu desmaiado sob o fardo. De novo, colocaram sobre seus ombros a cruz. Jesus precisava de ajuda, mas ninguém dentre a turba que o acompanhava queria rebaixar-se e carregar a cruz. Sozinho, caminhando, sozinho, entrava numa casa, de uma casa para outra casa, e assim até chegar no Calvário. Um empurrando para o outro, todos tendo a condição de libertar Jesus, e não o fizeram. Mas Jesus não esperava que o libertassem, porque ele diz: foi para isso que eu vim. O pecado existe, foi para isso que eu vim. Eu vim para morrer, para que tenham a vida eterna. Irmãos, se Jesus não tivesse vindo, não tivesse sofrido, nós não teríamos a salvação. O Senhor não teria vencido a morte. O Senhor não teria vencido o mal. O Senhor não teria comprado a vida. O Senhor não teria comprado a salvação. O Senhor não teria comprado a nossa libertação. Por isso, a Semana Santa é uma semana de reflexão, para nos levar mais perto de Deus, para ver o que Jesus fez por nós e o que nós estamos fazendo em devolução ao nosso Deus que tanto sofreu por nós. E quando saíram, encontraram um homem. Quem é esse homem? Agora, irmãos, Mateus 27 e o versinho 32. Mateus 27 e 32. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Simão até então não tinha tido uma experiência com Deus. Ouvira falar de Jesus, porque 2 filhos desse Simão aqui eram discípulos de Jesus. Não era dos 12, mas eram discípulos de Jesus. E agora, irmãos, Simão teve a oportunidade de carregar essa cruz. E no final da história, diz que Simão agradeceu por estar passando naquele momento em que a turba passava trazendo Jesus. Porque ele teve a oportunidade de ter um encontro com Deus, e o carregar a cruz de Cristo mudou a vida de Simão. Simão se tornou um cristão, e um cristão muito fiel. E agora, irmãos, no Gólgota, Simão foi até o Gólgota, no lugar chamado Gólgota. E Gólgota quer dizer lugar da caveira. Chegando ao lugar da execução, os pregos foram ligados, os presos foram ligados à cruz. Por que 3, se nós estamos falando de Jesus?
Quem estavam do lado de Jesus? Dos lados. Os 2 ladrões que, quando foram presos na cruz, eles resistiam, lutavam as mãos do que o puseram na cruz. Jesus, porém, nenhuma resistência opôs. O Salvador não murmurou uma queixa enquanto os soldados executavam a obra terrível. Aqui, irmãos, mostra que Jesus foi levado como um cordeiro, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Então, houve essa necessidade de Jesus derramar sangue. Isto mostra quão ofensivo é o pecado para Deus. Irmãos, o Senhor Deus não suporta o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não suporta o pecado. O Senhor anela que nós, pecadores, nos arrependamos e nos volvamos para Jesus, que nós voltemos para Jesus. E nós temos aqui a coroa que intriga a gente, a coroa que Jesus usou. E nós temos também o prego. Esse prego, irmãos, feito desse tamanho, é para marcar na nossa mente que não foi fácil. Jesus teve as 2 mãos pregadas, os 2 pés pregados, e o sangue verteu. Jesus derramou o seu sangue precioso para nós. E hoje eu pergunto, o que a igreja faz por Jesus? O que eu faço por Jesus? O que nós fazemos para Jesus? Será que as pessoas que estão do nosso redor, ao nosso lado, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, será que nós estamos contando essa história? A história de amor, a história de Jesus? Ou será que eu estou guardando esse segredo, irmãos, as 7 chaves, só para mim? Se estivermos fazendo isso, não é interessante. E mais, para complicar ainda mais, coroa, cravos ou pregos, assim que Jesus foi pregado na cruz, ergueram-na homens vigorosos, sendo com grande violência a cruz atirada dentro da cova já preparada. Ergueram a cruz e jogaram a cruz dentro da cova. E ainda em cima colocaram Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aos que padeciam morte da cruz, era permitido ministrar uma porção de entorpecente para amortecer a sensação de dor. A Bíblia fala que deram fel para o Senhor. Quando a vítima estava na cruz, sofrendo demais, vinham os soldados e com uma esponja na ponta de uma lança, molhavam a esponja em um líquido entorpecente e molhava a boca da vítima, para que ela ficasse anestesiada, para que ela suportasse a cruz. E ofereceram para Jesus. Jesus, porém, essa mistura foi oferecida a Jesus, mas ele a recusou. Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sabem por quê, irmãos? Porque a sua fé devia
manter-se firmemente em Deus. Obscurecer a mente de Jesus era oferecer vantagem a Satanás. Essa foi uma hora crítica, uma hora decisiva. Agora, pasmem com o que eu vou falar. Satanás, com os seus anjos, estavam ao pé da cruz, em forma humana, instigando as pessoas e levando as pessoas a praticarem tal atitude. A Cristo, em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Mesmo na cruz, irmãos, Jesus teve um raio de conforto. Sabe o que foi? Quando um dos ladrões, ouvindo Jesus e ouvindo o outro que blasfemava, ele dizia: você está aqui porque você é um criminoso, assassino, merece a morte, mas esse do meio não tem pecado, esse do meio é Jesus. Então, um deles disse: Jesus, lembra de mim, perdoa meus pecados. Quando estiveres no céu, lembra de mim. E Jesus o perdoou naquele mesmo momento. Sim, estarás comigo no paraíso quando eu voltar. Esse momento mostrou, irmãos, que lá da cruz saiu o poder. Lá da cruz, Jesus perdoou. Lá na cruz, veio um clamor. E Jesus pregou naquele momento a libertação, quando ele perdoou o ladrão que estava do lado da cruz. Por isso, irmãos, em sua humilhação, Jesus foi glorificado. Aquele que a todos os olhos parecia vencido, era agora o vencedor. Foi reconhecido como que leva os pecados. Jesus ia morrer, mas ele estava levando os pecados de todos, mas em especial o pecado daquele ladrão. Homens maus exerceram poder sobre o corpo de Jesus. Puderam ferir-lhe a cabeça com a coroa de espinhos. Puderam despojá-los das suas vestes, mas não puderam privá-lo do poder de perdoar pecadores. Irmãos, lá na cruz, Jesus pregou. O imaculado Filho de Deus pendia na cruz, a carne lacerada pelos açoites. Aquelas mãos, tantas vezes estendidas para abençoar as crianças, agora pregadas ao lenho. Aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, agora cravados no madeiro. A régia cabeça, ferida pela coroa de espinhos, as gotas de sangue a lhe correr da fonte, mãos e pés. A difícil respiração tornava-se mais rápida e profunda, e a angústia em ocultar-se dele a face do Pai. Agora, João 19, verso 30, onde você já está. João 19, verso 30, diz o seguinte: e quando Jesus experimentou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Irmãos,
Quando Jesus estava na cruz do Calvário, pregado na cruz do Calvário, dentro de alguns tempos, né, Jesus faleceu. Quando Jesus morreu, houve uma escuridão tão grande no céu e aonde eles estavam. Houve um tremor de terra tão grande, que neste momento, irmãos, alguns mortos até ressuscitaram. Alguns mortos que estavam enterrados ali por perto, naquele terreno. E outra coisa interessante também aconteceu. Olha só. Nós estamos vendo aqui umas pessoas que estão oferecendo um sacrifício, não é? Olha o cordeiro e talvez um pai levando o seu cordeiro para o sacrifício. Ao Jesus da cruz, ó, duas cenas, cruz e o altar do sacrifício. Agora eu vou falar daqui e vou falar daqui. O que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui, no mesmo momento. Olha, Jesus estava na cruz, pregado, e deu um grito: está consumado, está feito, acabou, fiz tudo o que eu podia. Lá no templo de Jerusalém, aonde Jesus pregava, o templo bonito que Salomão construiu, lá no templo de Jerusalém, era hora de oferecer sacrifícios. E ofereciam os sacerdotes do templo de Jerusalém. Era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. Ó. Então os pais ensinavam os filhos: ó, nós vamos lá no templo, nós vamos levar um cordeiro, porque a nossa família, nós cometemos pecados, então nós vamos levar um cordeiro. E o pai já ensinava os filhos: esse cordeiro representa Jesus. Um dia Jesus vai vir, um dia Jesus virá. Então, hoje o pai dizia para o filho: quem vai derramar o sangue é esse animalzinho. Mas um dia, quem vai derramar o sangue será Jesus. Então o pai, ao levar o animalzinho, levava também uma faca. Aí ele feria, ele sangrava o animal. Antes de sangrar, punha a mão na sua cabeça e confessava os seus pecados. Irmãos, era terrível, não era? Era muito terrível. E o pai precisava matar o cordeiro. E escorria o sangue. Só assim aquela pessoa saía dali perdoada, confiando que os seus pecados eram perdoados. Jesus foi que estabeleceu essa lei. Jesus que estabeleceu essa prática. E essa lei aqui tem um nome. Não é a lei dos 10 mandamentos, é a lei cerimonial, é a lei da cerimônia que livra do pecado. Então, olha que interessante. E o sacerdote, irmãos, ali, ó, com o seu belo vestuário especial, porque o sacerdote tinha que usar uma roupa própria. Quando ele está pronto para sacrificar o animal, com o cutelo erguido em sua mão, quando ele ia sacrificar, eis que a terra treme e vacila a terra.
Então, o que estava acontecendo com esse tremor? Aonde que estava acontecendo o tremor? Lá, no Gólgota. Lá, no Calvário. Quando ele ia matar o cordeiro aqui, lá no templo de Jerusalém, Jerusalém ali sentiu o tremor. Mas era o tremor vindo do pé da cruz, onde Jesus tinha gritado: está consumado, está feito. Pai, a ti eu entrego a minha alma. Eu fiz tudo o que eu podia. Olha, irmãos, com estrondo, rasga-se de alto a baixo o véu interior do templo. Foi rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar antes pleno da presença divina. Vocês estão vendo aquela tenda coberta ali? Ela tem 2 compartimentos. Um dos compartimentos se chama o lugar santo e o outro se chama o lugar santíssimo. E agora, esses 2 compartimentos, eles eram separados por uma cortina. O sacerdote entrava diretamente todos os dias, várias vezes no dia, no primeiro compartimento. Mas no segundo compartimento ele entrava uma vez só. E agora, uma mão, na hora do tremor, aqui no templo, na hora do tremor, irmãos, a cortina se rasgou. Isso é normal. Uma mão invisível, irmãos, rasgou a cortina, querendo dizer: não há mais separação aqui. Agora, por que não há mais separação? Ninguém, senão o sumo sacerdote, jamais erguer essa cortina, e nele penetrava apenas uma vez por ano. O sacerdote está... Agora a gente volta aqui na história. O sacerdote não está com a mão erguida, com a faca. De repente, irmãos, o sacerdote está pronto para sacrificar o animal. Mas na hora do estrondo, o cutelo cai-lhe da mão. A faca cai-lhe da mão paralisada. E o cordeiro escapa. Era como se uma voz houvesse dito aos adoradores: agora tem fim todos os sacrifícios e ofertas pelo pecado. Irmãos, Jesus morreu ali. No mesmo instante, o cutelo caiu da mão do sacerdote. Não houve necessidade do cordeiro morrer. E por providência divina, o cordeiro escapou. Olha como Deus é sábio. Olha como o Calvário nos ensina. E agora, irmãos, eu trago para a nossa vida hoje. Essa cruz, ela não pode passar despercebida na nossa vida. Essa cruz tem que fazer a diferença na nossa vida, porque é a diferença que salva. E o que conta muito é a minha fé. Qual é o tamanho da minha fé? Quanto eu admiro aquele que padeceu na cruz. Semana Santa, irmãos, é para refletirmos isso. É muito bonito o presente, o ovo de Páscoa, a reunião familiar. Isso é muito bonito. Mas em volta de cada mesa,
Onde está o sacerdote do lar, o pai? A sacerdotisa do lar, a mãe? Aonde estão os filhos? Agora, nessa semana, mais do que nunca, é oportuno pregarmos sobre Jesus para os nossos filhos. E mostrar que não foi fácil para Jesus vir a essa terra, viver nessa terra e ir até a morte para nos salvar. Que o sangue de Jesus não seja em vão. Agora, ouça esse hino. Aqui nós vemos Jesus, um altar, um animal sendo queimado, sacrificado, e a família, o pai e a mãe chorando, arrependidos pelo pecado. Que essa cena, irmãos, nunca passe despercebida na nossa vida. Alguém maior que eu, sua glória rejeitou. Alguém que muito amou, sua vida entregou. Amor tão grande assim, Jesus mostrou por mim e veio aqui sofrer em meu lugar. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação. Por isso lhe entreguei meu coração. Pesada foi a cruz que o Mestre carregou. Os cravos tão cruéis que escárnio suportou. O sangue do amor perdão me concedeu, e livre do pecado agora sou. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação. Por isso lhe entreguei meu coração. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação. Por isso lhe entreguei meu coração.
Amém? Irmãos, que a nossa igreja, que os nossos amigos presentes, que os amigos internautas que estiverem assistindo esse programa, possam fazer dessa semana um grande exemplo para a sua vida. Que cada um de nós possamos ser vitoriosos pelo sangue de Jesus. Cada pai, cada mãe, cada filho, cada visitante, que possa ser vitorioso no sangue de Jesus. Hoje, a nossa igreja é militante, mas vai chegar o momento em que ela vai ser triunfante. E que você seja vitorioso, que você tenha vitórias sobre o pecado. Que você e eu tenhamos uma vida correta, fiel, cheia de amor para com o nosso próximo e cheia de amor também para com o nosso Deus. Ter amor para com o nosso Deus é ouvir a sua voz. E ouvir a sua voz é ler a sua palavra. Porque essa carta aqui é a voz de Deus falando a cada um de nós. E que nós possamos estar sempre na casa do bom Pai. Sempre na casa de Jesus. Nos coloquemos em pé para uma oração final. Querido Jesus, graças te damos, porque neste momento estamos reunidos na tua casa de oração e em teu nome. Aqui viemos para ouvir a tua palavra, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e sobre o que o Senhor quer que nós venhamos a refletir. Nessa semana especial, querido Jesus, onde nos vem a lembrança, as terríveis cenas que o Senhor passou nessa terra até a crucifixão. Querido Jesus, que elas possam estar, essas cenas, vivas em nossa mente. E que nós possamos amá-lo cada vez mais, por tão grande bênção e por tão grande salvação que o Senhor proveu a cada um de nós. Abençoe a cada adorador que veio aqui, nesta noite. Dá-nos, querido Jesus, a bênção da sabedoria, a bênção da compreensão da tua palavra, para que nós possamos aceitar esse sangue precioso que desceu da cruz do Calvário. E que nós possamos nos achegarmos até Jesus e lavarmos todos os nossos pecados. Sabemos, querido Jesus, que o Senhor morreu, porque o salário do pecado é a morte. E o Senhor morreu para que nós não viéssemos a perder a vida eterna. Damos-lhe graças, querido Jesus, pela vida eterna. Mantenha-nos no seu caminho a cada dia. E que nós possamos, todos os dias que vivermos nessa terra, pregarmos deste maravilhoso amor. Nós queremos te pedir uma bênção também sobre esta noite para cada um de nós, que já começou o sábado santo e sagrado, e que amanhã nós possamos nos reunir novamente no nome de Jesus. Fica conosco hoje e todos os dias da nossa vida. Isto eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Despedidos, ó
Irmãos, um lembrete para a igreja. Amanhã, o pastor estará pregando para nós. Só que o culto amanhã vai ser às 9 horas, tá? Isso. Nós não vamos ter a escola sabatina no primeiro momento. Então, o primeiro momento é o culto divino. E o pastor vai estar presente e pregar para todos nós. E assim ele vai encerrar essa Semana Santa. Vai encerrar com chave de ouro, né, irmãos?